Vou compartilhar uma palavra com os irmãos, algo que Deus botou no meu coração, que é de suma importância para nós, nossa vida cristã, né? Que está em Salmo, capítulo 32, Salmo 32, verso 3. Nessa mensagem vamos ver a importância, né, que se tem de nós confessarmos os nossos pecados, né? A importância que se tem de confessarmos cada um deles, né? Temos a consciência de que devemos colocar diante do Senhor tudo aquilo que fazemos que não é da sua vontade, que não está de acordo com a tua palavra, né? Então está escrito assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, Davi ele diz aqui que enquanto ele calava os seus pecados, né, aconteciam essas coisas. Os seus ossos envelheciam, né, ele gemia o dia todo, né, gemia de dores, de angústias, né, e a mão de Deus pesava sobre Davi. Por quê? Porque ele estava calando os seus pecados, né? E quantos de nós não calamos pecados que nós cometemos, né? Talvez algumas coisas que nós temos feito, ou talvez algo que fizemos já há muito tempo, e a gente costuma calar, né, os nossos pecados, a gente costuma ocultá-lo, né? Então a gente tem que entender a importância de nós colocarmos diante do Senhor, né, todos os nossos pecados, tendo a consciência deles, tendo o conhecimento deles e colocá-lo diante do Senhor. Então, algumas vezes nós calamos pecados atuais, pecados passados, algumas mentiras, né, que não foram confessadas, algumas mentiras que não foram ditas, né, a pessoas próximas no passado, e nós ocultamos elas tanto para os homens quanto para Deus, e ficou quieto, ficou escondido. E Davi aqui, né, nesse tempo ele tinha praticado aquele pecado, né? Ele cobiçou, né, a mulher do seu próximo, Betsaba, e ali ele também planejou, né, um homicídio, cometeu adultério, né, ele roubou a mulher do seu próximo. Então ele transgrediu a lei, né, porque pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei é pecado. Então Davi ele transgrediu a lei, ele pecou. E enquanto ele calou seus pecados, né, você vê que os ossos dele estavam o quê? Envelhecendo, né, o gemido, ele estava gemendo de angústia o dia todo. A gente vai ver essa expressão de ossos e de gemidos no próximo texto, mas vamos continuar aqui no verso 5, que vai dizer assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então você vê aqui, né, que ele usa a expressão que ele confessou o seu pecado e a sua iniquidade, né, não mais ocultou, né? Porque existe uma diferença de pecado e de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando nós cometemos um pecado continuamente e nós não fazemos caso desse pecado, não damos importância a esse pecado, né? Não sentimos esse pecado, achamos normal a prática desse pecado. Quando acontece isso, estamos praticando a iniquidade, né? A iniquidade é quando você normaliza o pecado, trata o pecado como algo normal, né? Quando você não resiste ao pecado, quando você aceita ele e aquilo passa a ser uma rotina, uma normalidade na sua vida. Isso é iniquidade, né? Então você vê aqui que ele diz que ele confessou o seu pecado e a sua iniquidade ele não mais ocultou.
Ele disse dentro dele: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, tu perdoaste a minha frieza, a minha insensibilidade que eu tive com o meu pecado, né, a minha normalidade. Então, aqui Davi ele confessou, aqui Davi ele decidiu colocar o seu pecado o quê? Diante do Senhor, à luz, né? Porque enquanto o pecado ele está oculto, enquanto o pecado ele não é confessado, o pecado ele está o quê? Em trevas. E a gente fica em trevas quando? Quando nossos pecados não são confessados, não são colocados diante do Senhor, né? Haja vista que nós devemos tanto confessar nossos pecados, como também combatê-lo, né? A importância está a gente confessar o pecado e combatê-lo, né? E lutar contra, né? Ser achado lutando contra tais pecados. Então, Davi aqui ele diz o quê? Ele confessou o seu pecado, ele passou a confessar o seu pecado, o Espírito Santo incomodou Davi, então ele decidiu não mais calar, não mais ocultar os seus pecados, e ele confessou, né, os seus pecados, né, e a sua iniquidade ele não mais ocultou. E quando aconteceu isso, ele diz, né, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, né? Aí vai dizer no verso 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará as súplicas em tempo, se puder encontrar-te. Então, Davi ele decidiu confessar os seus pecados. E no capítulo anterior, né, no Salmo 31, né, que foi o texto que me chamou muita atenção, que me levou a essa mensagem, né, 31, verso 10. Olha o que Davi também diz aqui. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, né? E os meus ossos se consomem. Olha então o que disse Davi aqui. Ele disse que a vida dele estava sendo gasta em quê? Em tristeza, né? E os anos dele, o tempo dele sendo gastado em gemidos, em lamentos, em dores, né? E debilitava-se a força de Davi. Por causa de quê? Por causa da sua iniquidade. Então a gente vê que a iniquidade de Davi levou a ele a sofrer essas coisas, né? Porque aqui Davi estava o quê? Ele estava escondendo, ele estava ocultando a sua iniquidade. Enquanto Davi ocultava a sua iniquidade aqui, você vê que a vida dele estava sendo gasta em quê? Em tristeza, né? O seu tempo sendo gasto em gemidos, em lamentos, em prantos, né? Em dores, né? E a gente vê aqui que a força dele estava sendo o quê? Limitada, debilitada. A gente vê também a expressão dos ossos aqui, né? Os meus ossos se consomem, né? Você vê lá no texto que nós lemos antes, né? No capítulo 32, né? Que ele diz assim no capítulo 32: então, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, né? Pelos meus constantes gemidos todo o dia. Ou seja, esses dois textos eles se conectam um com o outro, porque Davi estava vivendo isso na vida dele. Enquanto ele calava os seus pecados, enquanto ele ocultava a sua iniquidade, acontecia isso aqui com ele, né? Então aqui também a gente passa a entender que muitas das vezes, né, tem situações que acontecem na vida de muitos cristãos, situações difíceis, muitas percas, muitas doenças, né? Muitas crises, né? A vida começa a ficar embaraçada, começa a acontecer muitas coisas na vida da pessoa que traz opressão, né? Que traz uma ansiedade muito grande, que a pessoa fica depressiva, né? Começa a acontecer muitas tragédias na vida de uma pessoa, né? E na verdade a causa e o motivo dessas coisas acontecerem é o que? É iniquidade, é um pecado, né? Também tem, né, um outro lado, né, da moeda, que em muitos casos o próprio Deus ele manda provações, manda lutas em nossas vidas, que não é por causa da iniquidade, né? Que é para nos aperfeiçoar, que é para nos provar, que é para nos capacitar, que é para nos fazer crescer diante daquela situação, como foi Jó, por exemplo, né? Jó passou por tudo aquilo que ele passou ali, né? Mas Jó não estava em pecado. Foi uma provação na vida de Jó, para crescimento, para aperfeiçoamento, né? Então existem situações assim, mas também existem situações que é iniquidade, que está trazendo destruição na vida de uma pessoa. Então a gente tem que ter discernimento, tanto em nossas vidas, né? Quando a gente começa a ver muitas coisas acontecerem, a gente tem que ter o discernimento se
é uma aprovação de Deus, se é algo da parte de Deus, ou talvez seja um pecado, uma iniquidade, né, que a gente tem praticado e tem aborrecido ao Senhor, né? Então, até mesmo quando a gente lidar com alguns irmãos que estão numa situação muito difícil, nós temos que ter o discernimento, né? Se é isso ou aquilo, para que a gente possa trazer uma palavra, uma orientação, né? Uma direção para aquela pessoa, né? Para ficar firme, que Deus vai honrar, que Deus vai dar vitória, ou talvez a gente fale que ela tem que se arrepender desses pecados, né? Então a gente tem que ter ciência disso, mas você vê que a cada iniquidade, Davi estava sofrendo todas essas coisas aqui, né? E os seus ossos se consumiam, se apodreciam, né? Aí você se lembra do vale de ossos secos, né? Do profeta Ezequiel, né? Aí no capítulo 36, que ele foi levado a um vale de ossos secos, né? E no próprio texto diz que os ossos secos, eles estavam sequíssimos por causa da iniquidade do povo de Israel, né? Então, a iniquidade, né, ela faz com que os nossos ossos, o nosso corpo seja consumido, né? Seja debilitado. Então, irmãos, é necessidade de nós confessarmos nossos pecados, né? De nós colocarmos diante do Senhor, né? Até porque, né, o próprio profeta Isaías disse que o que faz separação entre o homem e Deus é o quê? As vossas iniquidades. Então a iniquidade, né, o pecado que se tornou normal, o pecado que é uma prática contínua na vida do cristão, separa, né, o cristão de Deus, né? Então a iniquidade é algo que Deus não aceita, né? Você vê lá em Mateus capítulo 7, né? Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos milagres e prodígios e maravilhas. E o Senhor falou assim: apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Esses não serão aceitos, né? Então, a iniquidade ela não pode ser ocultada, ela tem que ser colocada diante do Senhor. Os pecados devem ser confessados, né, e combatidos, né? Temos que cuidar muito disso, né? Até no tempo da lei, né, na festa da expiação, né, o sumo sacerdote ele tinha ali no templo um bode, né, expiatório, no qual o sumo sacerdote ele colocava suas mãos na cabeça do bode e ele ministrava, né, ele confessava os pecados tanto dele, do sacerdócio, quanto de todo o povo de Israel, né? E todos os pecados que o sacerdote ele confessava com a sua boca eram incutidos, né? Eram colocados sobre aquele bode, né? E pegavam o bode e levavam o bode para um deserto. Então ali mostra também a importância de nós confessarmos, colocarmos à luz, né, os nossos pecados e combatermos ele, né? Porque nós não podemos viver em iniquidade, não podemos normalizar o pecado, não podemos deixá-lo de colocá-lo diante do Senhor e combatê-lo, né? E também Isaías, né, capítulo 6, o profeta Isaías capítulo 6, quando ele teve uma visão. Nessa visão ele viu o que? Ele viu Deus, né? Ele viu o Senhor assentado, né, num trono, e as vestes, né, a orla das vestes do Senhor cobriam, né, enchia todo o templo, né? Ele se maravilhou com aquilo, ele achou que ele ia morrer porque ele viu o Senhor, né? Ele achou que seria o dia do juízo dele porque ele viu o Senhor, né? E aí diz que, né, o profeta Isaías ele ficou atordoado, ficou perdido. Ele disse: ai de mim, que sou homem, né, de impuros lábios e habito, né, no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ali naquele momento que ele viu a santidade, que ele viu a grandeza de Deus, né, que ele viu o próprio Deus, ele se sentiu perdido. Ele confessou os pecados dele e os pecados do povo, porque ele se deparou com a santidade do Senhor, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o profeta Isaías, ele confessou o seu pecado e a sua iniquidade, porque os lábios dele eram impuros até aquele momento, né? Ele sabia que ele tinha um lábio impuro, ele sabia que ele não tinha um lábio que glorificasse e que agradasse o Senhor, né? Ele tinha uma língua que falava coisas reprováveis. Então ali confessou os seus pecados, ele confessou a sua iniquidade diante do Senhor. E o que aconteceu? Um dos querubins que estavam ali, né, foi até o altar de holocausto, né, e tomou uma brasa viva do altar. E com essa brasa viva, ele
encostou, né, nos lábios e na língua do profeta Isaías. E aí o texto vai dizer que os teus pecados e as tuas iniquidades foram purificados, né? Você foi purificado dos teus pecados e das tuas iniquidades. Então você vê que o profeta, ele confessou, né? Ele reconheceu, ele se humilhou diante do Senhor, ele reconheceu, e quando ele reconheceu, o pecado dele foi o quê? Perdoado, né? O pecado dele foi perdoado. Ele foi perdoado pelo Senhor. Então, inclusive, você pode pegar esse texto que nós lemos, o primeiro, que está em Salmo, capítulo 32, né? Capítulo 32, você vai ver que o título está aqui, a bem-aventurança, né, de Davi, né? E se você pegar Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 4 sobre essa bem-aventurança. E aí você vai ter revelações acerca desse assunto, né? Acerca da importância de nós confessarmos nossos pecados e também a iniquidade. Então o profeta Isaías, ele reconheceu, ele se humilhou, né? O apóstolo Tiago diz que nós temos que se humilhar diante do Senhor, né? Que nós temos que lamentar as nossas misérias, chorar, converter o nosso riso em pranto, a nossa alegria em tristeza, né? E se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo ele nos exaltará. E quando a gente reconhece nossos pecados, quando nós reconhecemos as nossas misérias, quando nós colocamos diante do Senhor nossos pecados, nós estamos o quê? Nos humilhando diante dele. Nós estamos reconhecendo, né, que nós precisamos do seu perdão. Nós estamos reconhecendo que nós não podemos nada. Então há uma importância muito grande, né, nesse sentido de nós reconhecermos, né, e não mais ocultar os nossos pecados, né, seja qual for o tipo de pecado, né, que nós não venhamos a escolher os pecados, mas que a gente esteja sensível ao Espírito Santo, né, porque o Espírito Santo ele faz o quê? Ele nos convence do pecado. O Espírito Santo, quando ele começa a se mover dentro de nós, nosso coração, ele vai nos convencer o que é pecado. Talvez a gente possa olhar para a nossa vida, falar assim, olha, eu estou andando em santidade, eu estou aprovado, não tem algo errado em mim, sendo que na verdade o Espírito Santo está ali mostrando para você alguma coisa que não está agradando a Deus, né? Talvez um comportamento, talvez um sentimento, né? Talvez alguma coisa que está travada, talvez você não se dá bem com o teu vizinho, né? Ou com um parente, ou seja lá o que for, Deus ele vai querer tratar, o Espírito Santo vai te incomodar, vai falar assim, isso daqui é algo que está oculto, é algo que tem que ser resolvido, é algo que tem que ser tratado, né? Então o Espírito Santo é quem vai convencer, né? Cada um de nós temos uma vida, né? Temos uma realidade de vida, e o Espírito Santo sabe aquilo que aborrece o coração de Deus. Então, irmãos, fica essa palavra aí. Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ser edificados, né, com essa mensagem e compartilhem, né, com os demais irmãos. Amém? Deus abençoe. Shalom.